Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu não vou perguntar quantos estão alegres, porque olhando no semblante, podemos ver que estamos alegres, principalmente com Jesus. É isso? De repente alguma situação, alguma circunstância tem proporcionado assim uma tristeza até, porém, com Jesus estamos alegres. Fico feliz de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Agradeço a Deus, agradeço ao meu pastor Francisco Alves, né, pastor? E louvamos a Deus pela sua vida e pela oportunidade desta manhã. Eu, até 4 meses atrás, ou 3 meses mais ou menos, eu era o coordenador ali da escola bíblica no tempo sede. Porém, eu achei que o tempo passou e nós passamos ali a coordenação para o irmão Adilson, e nós estamos com liberdade de estar cooperando nas congregações, nas igrejas, e fico feliz de poder estar aqui nesta manhã. Por favor, abra comigo a sua harpa. Depois vamos abrir a Bíblia. Sua harpa no hino de número 505. Creio que todos conhecem. A irmã que estava cantando aqui, onde ela está, ela conhece? Conhece? Canta comigo bem forte aí. 505. Domingo, dia do Senhor, na casa do Senhor, para louvar ao Senhor e estudar a palavra do Senhor. Eu tenho olhado aí nos banners, fico feliz de ver que esta congregação, ela se preocupa com o ensino, se preocupa com a escola bíblica dominical. Nós temos frequentado, participado de trabalhos, as igrejas muito pouco falam, pouco incentivo há para a escola dominical. Parabéns, pastor, parabéns, igreja. Conhecem? Todos conhecem esse hino? Creio que todos conhecem, né? Ah, não conhece? Pastor conhece, né? 505. Eu vou cantando aqui, embora de manhã assim, a minha voz já não é tão boa, e de manhã ainda é pior. Porém, você cantando, nós vamos louvar a Deus. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus ditos um banquete são, banquete de amor. Qual maná celestial, vigor me dão também. Me trazem sempre instrução do Mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus, só as palavras de Jesus infundem-me valor. Afastam do meu coração os males e a dor. A mansidão do Salvador me fazem conhecer o gozo divinal do céu, me trazem ao meu ser. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus em todo tempo, meu Jesus,
palavras me dirá. Nas provas elas são meu bem, sua voz me alentará. Minha alma nelas tem a paz, quem pode me turbar? Jesus me dá real festim, me chama pra cear. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus, lugar não há, nem haverá no mundo de horror, em que o perdido tenha paz, a não ser no Senhor. Pois as palavras que nos diz são fonte de poder para todo pobre pecador que humilhado crê. Com alegria. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus. Amém? É um hino que eu gosto muito e fala sobre o ensino da palavra de Deus. Aqui o autor: as palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus. Pois bem, irmãos, nós estamos nesse dia 18, creio que todas as nossas igrejas e congregações, elas estão fazendo esse encerramento da Escola Bíblica Dominical. E é claro que aqui com vocês não é diferente, e nós louvamos a Deus pela grande e rica oportunidade. A escola dominical, ela tem um objetivo, sempre teve. Eu tenho a biografia da escola dominical, lá do seu início. Interessante que são dois Robert, que iniciaram a escola dominical. A princípio, a escola dominical, acho que é Roberto Reich, o primeiro, ele reservava uma fileira de banco na igreja e ele saía em busca de rapazes, de garotos, de adolescentes, que eram garotos de rua, já naquela época. E ele trazia para a escola, para a igreja, para a escola dominical, e ali ele lecionava, as crianças aprendiam a palavra do Senhor. E foi crescendo, houve muita perseguição, viu? Houve muita perseguição, mas como era de Deus, projeto de Deus, ela seguiu avante. E hoje, depois de quase que 200 anos aproximadamente, não estou lembrado bem da data, temos aí milhares e milhares de alunos, milhares e milhares de professores, que numa manhã como esta, estão reunidos na casa do Senhor para o estudo da palavra. Então a Escola Bíblica Dominical, e também não é uma coisa de 200 anos. A Escola Bíblica Dominical, ela começa lá no início de tudo. O Senhor Deus, Ele deu ordem aos judeus para que ensinassem os seus filhos. Então, quando fala em ensinar, nada mais, nada menos que de uma forma ou de outra, é dar instrução, é preparar, orientar aquele que está ao alcance. Então os pais tinham essa responsabilidade, os dias foram passando, nessa lição que nós estamos, nesse tema de Neemias,
se vocês não perceberam, aqui trata de uma escola bíblica dominical. Esdras, lendo a palavra, ele tinha os seus auxiliares, e a Bíblia diz numa das lições que os auxiliares faziam que o povo entendessem o que ouviam e o que lessem. Então era nada mais, nada menos que professores, instrutores, que tinham o cuidado de estar ministrando a palavra. Para o início da nossa palestra nessa manhã, é claro que a lição de hoje, a lição de número 12, né? A lição de número 12, ela tem um tema que não envelhece. Nós não vamos tratar desse assunto, mas vamos tratar da maneira geral, a consequência do jugo desigual. Claro que por certos irmãos já tem um ensinamento, é profundo, viu? É profundo, e fazendo a leitura aqui da leitura bíblica em classe, eu estava, enquanto líamos, eu analisei rapidamente. Já pensou se os obreiros agissem como agia Neemias, Esdras naqueles dias? Diz aqui o texto, e contendi com eles. Por quê? Porque eles haviam tomado mulheres estranhas, viu? Tomado mulheres estranhas, que não eram para ser tomado em casamento, e aqui diz o verso de número 25, contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles. Veja bem, é sério, né? Porque eles estavam desviaram tomando mulheres estranhas que não era para tomar. Amaldiçoei, espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos. Imaginem a situação. Se obreiro tem obreiro, infelizmente hoje ele levanta a voz um pouquinho, alguém já quer cercar ele lá na rua, né? Infelizmente tem acontecido isso. E se fosse nesses dias, irmão Eliseu, pastor, já pensou? Então ele arrancou cabelos de alguns deles e o fiz jurar por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmo. E aqui o verso seguinte fala de Salomão. Salomão, diz a Bíblia que ele tinha 300 esposas e 700 concubinas. Cuidado, né? 300 esposas e 700 concubinas. E diz aqui o texto: porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel? E, contudo, as mulheres estranhas o fizeram pecar. Mulher estranha é aquela que não é a sua, viu? Toda aquela que não é a sua, ela é estranha. Da mesma forma, para as mulheres, todo homem que não é o seu, ele é estranho. Então aqui Salomão, ele pecou, e diz a Bíblia que as mulheres estranhas o fizeram pecar. Pois bem, abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 9. Hidratar. Acharam? Provérbios capítulo 9. Você vai ler comigo, vai acompanhar, depois nós vamos fazer a leitura, verso 9 e 10. Olha o que diz a Bíblia Sagrada: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Amém? Então vamos ler todos nós juntos para gravarmos bem esse versículo. Se você quiser grifar na sua Bíblia, faça isso para você jamais esquecer. Vamos juntos? 1, 2, 3. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Amém? Então, meditando no texto sagrado, aquilo que nós vimos trazer para a igreja, o Senhor me levou para esse tema. Pastor, igreja, dar instrução ao sábio.
existe o sábio e existe o sabido. Provérbios 11:30, se você ler lá, está escrito assim: o que ganha alma, sábio é. Provérbios 11:30, o que ganha almas, sábio é. Então nós, como crentes em Cristo, nós não podemos nem devemos ser sabidos, mas podemos e devemos ser sábios. Viu? Ser sábios. E uma declaração ou demonstração, irmão Eliseu, de sermos sábios, é porque estamos aqui nesta manhã. É porque temos encontrado Cristo e temos aceitado como Senhor da nossa vida. Damos exemplo de que somos sábios, porque deixamos de seguir em trevas e estamos caminhando e seguindo em luz. Deixemos o caminho torto, o caminho que nos levava a Deus, e hoje estamos num caminho que nos leva a Deus. Então hoje, isso tudo mostra-nos que somos sábios. Agora, a preocupação de Salomão, diz a Bíblia que Salomão foi o homem mais sábio da terra, depois de Jesus, é claro. Salomão foi o homem mais sábio da terra. E ele, eu gosto muito de Provérbios, gosto muito dos escritos de Salomão, e aqui ele diz assim: dá instrução ao sábio, e o que vai acontecer com ele? Ele se fará mais sábio. Viu? Apesar de que ninguém sabe tudo. Certo pensador disse, depois de ele ter aprendido tudo, ele foi entender que ele não sabia nada, que ele não conhecia nada. Então, o Salomão está dizendo, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Então, se você é sábio, a instrução que lhe é dada, a instrução que lhe é ministrada, tanto na escola bíblica dominical, como nos ensinos que o pastor aqui tem ministrado, não só aqui, mas em outras ocasiões ou situações. Então, quando você recebe ensino, quando você recebe instrução, você automaticamente está se tornando mais sábio. Viu? Está se tornando mais sábio. E ele continua dizendo, ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Por isso que a Assembleia de Deus, 100 anos aqui no Brasil, está completando, né? Estamos ainda no ano do centenário da Assembleia de Deus. Desde o princípio, houve a escola bíblica dominical. Desde o princípio houve um cuidado e um zelo dos nossos pais na fé, para que o ensino fosse ministrado a cada domingo, ou a cada dia, ou a cada oportunidade. Haja visto que Daniel Berg e Gunnar Vini, apesar de missionários que eram, eles eram exímios professores. E Deus foi salvando, foram recebendo ensino, foram se tornando sábios, e mais ensino se tornando mais sábios, e os homens de Deus no princípio, homens e mulheres, eles foram usados por Deus para ensinar a igreja no caminho em que devia andar. 100 anos se passaram, a 50 e qualquer coisa chegou aqui em Taubaté, não é isso? E quem sabe há 5, a 10, a 15 anos chegou até você, e hoje você está aqui, nós estamos aqui. Por quê? Nós somos felizes porque o Senhor tem nos dado essa rica oportunidade de estudar a palavra. Então o Salomão dá essa expressão aqui. O que é instrução? Instrução é instrução. É claro que a instrução, o dicionário nos ensina que instrução é um esclarecimento. É um esclarecimento para um determinado fim. Instrução é uma explicação ou um esclarecimento para um fim. Então nós estamos aqui nessa manhã, ou temos estado, os professores têm estado aí. Quem são os professores? Levanta a mãozinha aí, por favor. 1, 2, 3, 4. Parabéns, Deus abençoe. Creio que vocês têm sido felizes, porque é um privilégio grande. Então aqui o professor, ele é incumbido, tem essa responsabilidade de dar instrução.
ou seja, explicar ou esclarecer para um determinado fim. Você, quando pega o seu filho, seu neto, né? Hoje tem meu neto, a gente dá as instruções necessárias. Por que que nós estamos ensinando? Por que que nós ensinamos o filho? Para um determinado fim. Para que ele seja bom, ele seja melhor, ele esteja preparado e assim por diante. Então, a instrução. Agora, o ensino está interligado, está. O dicionário define o ensino como transmissão de pensamento. Transmissão de conhecimento, melhor dizendo. Então você, no ensino, você transmite conhecimento. Na instrução, você esclarece o esclarecimento para o fim desejado. Agora, no ensino, você transmite aquilo que você conhece. Eu estou falando aqui com vocês hoje aquilo que eu conheço. Se eu não conhecesse, no convite do irmão Eliseu, do pastor Francisco, eu diria, olha, eu não vou porque eu não conheço. E eu tenho uma coisa comigo, pastor, se eu não sei, eu não falo. Viu? Aprenda isso. Se você não sabe, não fale. Eu, José Roberto Alves, pastor, pela misericórdia do Senhor, desde 79, na escola teológica, estudando, aprendendo, depois ministrando e por aí afora, existem fatos na Bíblia que eu não falo. Sabe disso? Existe fato, pastor, na Bíblia que eu não toco, porque ainda não me foi iluminado. Ah, pastor, mas todo esse tempo, sim. Sabe? Eu já li. Eu acho interessante aqueles irmãos, olha, nesse ano eu vou completar 6 vezes da leitura da Bíblia. Eu estou servindo ao Senhor já 78. Até agora, dá quanto? Faz a conta aí. Quanto? 33. 33 anos que eu fui batizado. Eu até agora não li a Bíblia inteira. Eu já li toda a Bíblia, mas não li ela inteira. Gênesis e Apocalipse. Não dá. Você vai lendo, chega num ponto desse, você para, vai anotar, vai fazer estudo e assim por diante e acaba ficando. Mas se você já leu 6 vezes esse ano, parabéns, Deus continue abençoando a sua vida, faça isso que é muito bom, tá? Então nós aqui, olhando aqui para o tema de hoje, o ensino de uma transmissão de conhecimento, um conjunto de métodos para ensinar alguém. E hoje nós, a Escola Bíblica Dominical, o propósito dela é fazer com que o sábio seja mais sábio. Fazer com que o justo cresça em entendimento. Tá? Eu lembro que quando eu estava servindo o exército, eu entrei ali como soldado, e tinha um instrutor, um sargento, e depois eu fiz o CFC, que é curso de cabo, e fui promovido, fiquei um período lá como cabo. O sargento dizia, a posição melhor no exército é ser cabo. Fiquei curioso, né? Eu já era cabo, né? Tinha dado já um passo, um degrau. A melhor situação no exército é o cabo. Ele não ensina porque ele não sabe o suficiente para ensinar. E ele não recebe ensino porque ele já sabe. Já aprendeu ali o necessário, então ele já sabe. Então, ele não ensina porque não tem, mas não precisa aprender porque já sabe. É uma loucura aí, um trocadilho que realmente acontece. Agora, a Escola Bíblica Dominical, esse tema de hoje, o sábio se fará mais sábio e o justo crescerá em quê? Entendimento. Tá? Então, esse ano que está terminando, nós estudamos... Seria 54, né? 54 lições. Eu estou aqui com todas elas. E é interessante que cada uma delas, eu estava estudando, lendo ainda esta semana, eu guardo porque todo ano o encerramento eu faço em alguma congregação. Então eu preciso guardar. De repente você não guardou a sua, mas eu tenho. Então a Escola Bíblica Dominical, ela tem esse objetivo. E o versículo 10, diz aí o texto, que o temor do Senhor é o quê? É o princípio. O que é princípio? É o começo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Então, temer a Deus, lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 13, que de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Tá? Então, de tudo que se ouve, o mais importante de tudo que nós ouvimos é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é dever de todo homem. Então nós temos aqui, no primeiro trimestre, para quem não lembra, ou alguém lembra, o que nós estudamos? Pensa aí um segundo. Ninguém lembra? Não se acanhe não, porque eu também não lembraria se não tivesse com a revista, viu? Não sou aí Superman. Então, primeiro trimestre, nós estudamos Atos dos Apóstolos, até os confins da terra. Então, nós aprendemos na lição, na primeira lição, primeiro trimestre, nós começamos como Atos, a ação do Espírito Santo através da igreja. O Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, vocês já aprenderam isso, embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia, é legível, mas ela aparece entre linhas. Mas a ação do Espírito Santo através da igreja. Eu não sei se você já teve oportunidade, quando fazíamos na escola teológica a matéria referente ao Espírito Santo, referente ao livro de Atos, nós fizemos um levantamento, todos os atos do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Então nós vamos ver que o Espírito Santo, o início da igreja, o princípio de tudo, então estava a igreja, e o Espírito Santo fazia o quê? Ele agia. O Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade, ou da divindade, ele age, mas ele age principalmente através da igreja. Viu? Ele age através da igreja. E por isso que Jesus, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, o que ele disse? Alguém lembra? Atos capítulo 1, versículo 8. Bem alto. Mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Interessante esse tema. Eu estava ouvindo uma mensagem essa semana, e ouvindo a mensagem, a gente faz outra mensagem, que ali a ordem de Jesus foi que fosse pregar o Evangelho em Samaria. Mas um dos temas bíblicos também está nos Evangelhos, Jesus disse: não vá na casa do samaritano. Peraí, mas Jesus está trazendo uma confusão para mim. Ele dá uma ordem para não ir na casa do samaritano, no início de tudo, que os discípulos não fossem à casa do samaritano. Mas depois ele, vai a Samaria. Depois ele estava na Judéia e ia para a Galiléia, era necessário passar por Samaria, Sicar. Mas Jesus está trazendo confusão, não é confusão não. Quando ele deu a ordem para que eles não fossem aos samaritanos, é porque os discípulos ainda não estavam preparados. Viu? Não estavam preparados para ministrar ou ensinar ou levar o Evangelho aos samaritanos. De repente chegariam lá e ia cortar o pescoço de algum deles. Depois que eles estavam preparados, Jesus diz: agora vocês estão preparados, recebereis a virtude. Vai receber? Vai. Então você vai receber a virtude que há de vir sobre vós. Aí você vai ser minha testemunha. Onde? Jerusalém, local. Judéia, o estado. Samaria, os demais estados, até os confins da terra. Isaías fala sobre o Evangelho, pregar a palavra, levar até os confins da terra. Então nós vemos o Espírito Santo, ele agindo na igreja, a ação do Espírito Santo através da igreja. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então o Espírito Santo, ele agia. Não só agia, mas ele age. Capítulo 2. O que aconteceu à Bíblia? O que a Bíblia diz? Eles estavam reunidos. De repente, veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, encheu a casa em que eles estavam
reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, não é isso? E falavam em línguas conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Veja bem, veio um som como de um vento, não era vento. Tem gente confundindo aí, pregando, ensinando que houve um vento que arrastou tudo, não teve vento. O som como de um vento. Eu estou morando, mudei de residência, viu? Não estou mais lá, viu? Estou no outro lado agora. E ali é um prédio e a gente percebe ali o vento faz aquele, como se fosse um uivo, né? um qualquer coisa assim, o som do vento. Toda vez que eu ouço esse som assoprando, eu lembro de Atos 2. Né? Então, ali foi um som como de um vento. O falar em línguas, eles falaram em línguas e foi derramado sobre eles, né? Foi vista sobre eles línguas como que não era fogo. Tem muita gente dizendo aí que era fogo. A minha Bíblia diz, a não ser que a outra versão diga, mas as Bíblias que eu conheço falam como de um vento e como que de fogo. Então nós aprendemos nesse trimestre a ação da igreja, a promessa, o derramamento do Espírito Santo, o poder da igreja, os sinais e maravilhas que eram feitos, a igreja perseguida, porém não desistia. Nós vemos depois aqui a conversão de Paulo, o Espírito Santo trabalhando na igreja, e Paulo houve a sua conversão, o evangelho propagando-se entre os gentios. Vemos aqui o primeiro concílio da igreja, o Espírito Santo estava trabalhando lá, Atos capítulo 15, e nós vemos as viagens missionárias de Paulo, ele cheio do Espírito, cheio da graça, cheio de unção, ele ia de lugar em lugar, e diz a Bíblia que ele ia pregando a palavra. E nós encontramos também que Paulo, mais tarde, encerrando Atos, ele ensina em Roma. Parece pouco, mas ensinos extraordinários para a igreja. Esse foi o primeiro trimestre. Então, no primeiro trimestre, os sábios se tornaram mais sábios. Quem sabia um pouco da ação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, através da igreja, pôde compreender e entender que o Espírito Santo ainda continua o mesmo. Viu? O Espírito Santo continua o mesmo. Eu quero dizer aqui que o Pentecoste aconteceu, não acontece mais. Que isso, pastor? O Pentecoste foi um dia só, porque o Espírito Santo veio e Jesus disse, ele veio para ficar. Ele não veio, subiu, desceu um ping-pong, não. Ele veio, não é isso? Foi manifestado na igreja, começou a trabalhar, a agir juntamente na igreja, e ele ficou. De repente, a manifestação do Espírito Santo não é mais manifesta. É diferente, é isso, pastor? De repente, a manifestação do Espírito Santo não é mais em determinado lugar, porque não é dado lugar a ele. Por isso que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, que está selado para o dia da promessa. Não extingais o Espírito Santo. Então precisamos tomar cuidado, porque o Espírito Santo, como uma pessoa, ele tem sentimento, ele entristece, ele se alegra, e ele faz, ele age. Portanto, queridos, se você estudou Atos dos Apóstolos, primeiro trimestre, você é um pouco mais sábio. Amém? Segundo trimestre, qual foi? Você não vai lembrar. Se eu não ler aqui, também não vou lembrar. Está aqui, olha. O movimento pentecostal. Veja bem a sequência, eu estava vendo aqui, pastor Francisco, a sequência dos ensinamentos deste ano. Então falou sobre o Espírito Santo, e já no trimestre seguinte, o movimento pentecostal, as doutrinas da nossa fé. As doutrinas da nossa fé. E quando nós lemos aqui a lição de número 1, também fala que, olha, quem é o Espírito Santo? É necessário saber. É necessário saber, porque alguém tem ensinado que o Espírito Santo é uma energia, é uma força. Ele é muito mais do que uma energia. Ele é muito mais do que uma força. Ele é Deus. Ele é Deus.
Então precisamos conhecer, e aqui fala quem é o Espírito Santo, é o título da lição. E o próprio Jesus Cristo, em João 14, verso 16, ele diz assim: eu rogarei ao Pai. É necessário que eu vá. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Por que outro? Porque Jesus, Ele é Consolador. Ele era, ainda encarnado, ainda como homem, e continua sendo Consolador. Mas Ele diz aqui, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco até o ano 2000. Não. Para que fique convosco para sempre. Lembram de Jesus, Mateus 28? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Interessante que, quando estava para findar o século XX, século passado, isso há 11 anos, um determinado irmão chegou em mim, falta de conhecimento, é claro. Ele falou: pastor, a Bíblia está se cumprindo, né? Mas eu estou preocupado, porque Jesus disse que ele ficaria com os discípulos até o findar do século. Mas não, eu falei, não é esse século, meu irmão. Esse findar dos séculos, então quantos séculos ainda acontecer, o Senhor vai estar com os seus discípulos. No princípio foi com eles, agora é com a igreja, você, nós que somos os discípulos hoje. Então eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E a verdade prática, ele diz assim: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Santíssima, e a semelhança do Pai e do Filho, Ele é Deus. Então precisamos conhecer e saber quem é o Espírito Santo. Porque de repente, ou de repentemente, como diz a irmãzinha lá no São Gonçalo, de repente nós, sem saber, ou por descuido, vamos entristecer o Espírito Santo. Podemos entristecer por palavras, por pensamentos, por ações, por deixar de fazer, viu? Por murmuração. Lembra lá o povo lá no deserto com Moisés? Por murmuração. Então, por uma série de situações, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Mas precisamos estarmos vigilantes, cuidadosos, para que isso não aconteça. E se acontecer, peça perdão imediatamente. Viu? Alguém tem dito, eu não concordo muito, que o Espírito Santo não recebe louvor. Ele nos leva a louvar a Jesus, a louvar a Deus. Mas Ele é Deus, e Ele recebe sim, viu? Eu no meu fraco conhecimento, eu entendo que Ele aceita sim, porque Ele é Deus. O hino do número 10, eu te louvo, ali fala verdadeiramente, o autor do hino fala sobre isso. Alguns aí têm tentado outro ensinamento, mas eu discordo dele, até que ele prove o contrário. Então louvar a Deus, você está louvando Pai, Filho e Espírito Santo, não é isso? Então nós aprendemos que Ele é a terceira pessoa da Trindade Santíssima, a semelhança de Deus, a semelhança de Jesus, Ele também é Deus. Amém? Então, o segundo trimestre, movimento pentecostal. E esse movimento pentecostal, nós aprendemos que no ano de 1911, a Celina de Albuquerque foi a primeira crente no Brasil a ser batizada com o Espírito Santo. É interessante que começou esse movimento pentecostal em 1906, na rua Azusa, lá nos Estados Unidos, ali, chamou a atenção de todo mundo. Todo mundo voltou para aquele lugar, e ali a preocupação de saber o que era, o que não era, por quê e qual é a razão daquilo. E Daniel Berg e Gunnar Wig, como eram estudantes e conhecedores da palavra, eles procuraram se inteirar daquilo. E mais tarde Deus os chamou e os enviou para o Brasil, e aqui eles vieram e trazendo essa mensagem pentecostal. A mensagem, esse movimento se alastrou por todo o Brasil, chegou até mim, chegou até você e chegou até nós. Amém? Então aprendemos primeiramente sobre
a ação do Espírito Santo através da igreja, e o movimento pentecostal, em sequência, foi o que foi ensinado. Depois da igreja ter aprendido que o Espírito Santo agia através dela, depois da igreja aprender e saber quem era o Espírito Santo, vem o terceiro trimestre, fala da missão integral da igreja. Deus trabalha degrau por degrau, viu? Capítulo por capítulo, ponto por ponto. Então nós aprendemos, tivemos aqui um ano de ensinamentos, gradativamente nós fomos crescendo. Por isso que o Senhor me levou, dá instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio. Ensino justo, e ele crescerá em entendimento. Então nós vemos que a igreja, nós tivemos um crescimento. De repente você, mas eu não sinto. Mas será que crescemos? Crescemos sim, viu? Nós crescemos. Então nós estamos apenas lembrando aqui a missão integral da igreja, porque o reino de Deus está entre vós. É essa lição ao terceiro trimestre, e fala-nos do reino de Deus. Convém salientar que eu até anotei aqui na minha anotação, sobre o reino de Deus e o reino dos céus. Foi tratado com muita propriedade aqui pelo nosso irmão Wagner Gabi, comentarista, acerca do reino de Deus e acerca do reino dos céus. Aí trata a Bíblia. E muitos questionam, olha, reino de Deus reino do céu não. Reino de Deus e reino do céu são semelhantes. Apenas de momento para outro, Mateus fala muito sobre isso, e Jesus mesmo ele fala sobre reino dos céus e reino de Deus. E tudo isso nada mais do que um sinônimo do outro, e intercambiável, ou seja, não muda. Projeto original do reino de Deus. Então nós sabemos que Deus, Paulo escreve mais tarde, que tudo isto, Jesus, a sua morte, o seu sacrifício, e tudo aquilo que a Bíblia apresenta, Paulo ensina que estava preparado ainda antes. Foi Paulo, né, que escreve? Antes da fundação do mundo. Jesus, ele não morreu no início dessa era. Ele já havia sido morto antes da fundação do mundo. Porque na presciência de Deus, o projeto de Deus, Jesus morreria. E disse Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, 4 e 5, que na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então, no momento de Deus, no tempo de Deus, na plenitude dos tempos, Jesus veio. Gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo, nasceu como qualquer semelhante, qualquer outro de nós nascemos, cresceu, teve a sua vida, um ministério ímpar, mas teve uma morte em meu lugar e em seu lugar. E a missão da igreja qual é? A missão da igreja é propagar, é anunciar o reino de Deus. Então nós vemos aqui, Mateus 6,33, ali tem uma série de ensinos, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Cuidado. De repente já falamos, já pensamos, já ouvimos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não. Não é assim que está escrito. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são estas? Leia o texto. Ali tem uma série de ensinamentos, até prova, até provação, até perseguição. Viu? Tem situações ali difíceis, depois você lê com o tempo Mateus capítulo 6, então ali trata de assuntos diversos. Agora muitos, até por descuido,
buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, alguém já coloca até assim, e as demais coisas serão acrescentadas. Não tem nada para ser acrescentado. Aquelas coisas que está registrado em Mateus. Agora, é claro que Deus, para nós, para a igreja, Ele tem demais coisas, Ele tem. Não é isso? Que Deus tem para nós as demais coisas, Ele tem. Mas o texto original não trata das demais coisas. Alguém tem, olha, você vai ter um carro, vai ter uma casa, vai ter isso e aquilo, e de repente ele não tem, ele fica frustrado. Ah, mas está escrito, o pastor disse que as demais coisas seriam acrescentadas. Deus conhece a sua necessidade, Ele vai acrescentar. Não acrescenta, não recebe, ele se desvia. Não é isso, pastor? Tem acontecido. As pessoas não recebem, se afastam de Deus, porque olha, está escrito, porque alguém disse, alguém pregou, alguém usou o texto de forma errada. A verdade prática ensinou a seguinte: o reino de Deus consiste numa vida de amor, justiça, devoção, paz e alegria no Espírito Santo. Então esse foi rapidamente o terceiro trimestre. E a missão da igreja. Qual é a maior missão da igreja? Pensa aí, você vai dizer. Qual é a maior missão da igreja? Pregar o Evangelho. A maior missão da igreja é pregar o Evangelho. Um orfanato, apesar que o orfanato hoje está fora de lei, os abrigos, os asilos, hospitais, escolas, tudo isto pode ser acrescentado à igreja. A igreja pode se envolver e se ocupar de tudo isso e muito mais. Porém, eu aprendi pela palavra que a responsabilidade maior da igreja é pregar o Evangelho. Então nós estamos aqui hoje aprendendo, mas a responsabilidade da igreja como um todo ou da igreja individual é pregar o Evangelho. Não sei se eu já falei aqui, Agostinho, um dos pais da igreja, chamado Santo Agostinho pela igreja católica, ele disse: pregue o Evangelho. Ele repete: pregue o Evangelho. Se necessário for, use palavras. Sabe o que ele estava querendo dizer? Com a sua vida, com a nossa vida, pregar o Evangelho. Então devemos tomar esse cuidado. Pregar o Evangelho, nosso ir, nosso vir, trabalho, escola e assim por diante. Então, nós individualmente devemos pregar o Evangelho. Agora, a igreja como um todo, uma equipe aqui, outra ali, uma visitação, uma evangelização, visitação. Então a igreja tem um número imenso de atividades que deve ser colocado em prática para que a igreja cumpra o seu ministério. Então nós como igreja precisamos mostrar ao mundo que existe um reino, diante do reino das trevas, diante desse reino que está aí tomando um grande espaço no mundo. Existe o reino de Deus. E Jesus disse que o reino de Deus está entre vós. Amém? Entramos agora no quarto trimestre que encerramos. Estamos praticamente encerrando hoje. Esse trimestre fala de Neemias, a integridade e coragem em tempos de crise. É claro que em todo tempo houve crises. Houve crises das mais diversas, não é isso? Houve crise de todo lado, de toda maneira. E nós precisamos estar preparados para esse tempo. Eu estou lendo uma coletânea de livros, esses irmãos já ouviram, já leram, Deixado para Trás. Alguém já leu, conhece? Algumas mãos levantaram. Não sei se são 16 ou 14 ou 16 livros, 14, né? Eu devo estar no 8º, 9º, por aí. Isso começando a ler esse ano. Tem mais de 400 e tantas páginas. Então eu estou, acho que no 9º, 10º, uma coisa assim. Eu pretendia ler tudo esse ano, mas não deu tempo. Então esse livro
esse livro que aborda o arrebatamento da igreja. Por isso que fala deixados para trás. Então ali trata do assunto desde antes do arrebatamento, em sequência, os dias após, os meses, os anos, os acontecimentos, a manifestação, a apresentação do anticristo, as suas ações, e vai caminhando. Então são ensinamentos, e não existiu, e nem tampouco chega ao nosso pensamento, crises tão terríveis como naqueles dias. Por isso que a Bíblia nos adverte, para que nós estejamos preparados para o arrebatamento da igreja. Crises que levaram muitos à morte, a mortalidade, terremotos, doenças e tantas coisas que há de acontecer como a Bíblia ensina. E o autor desses livros, ele traça um perfil do Apocalipse para os dias pós-arrebatamento. Se você tiver a oportunidade de ler, leia, é muito bom. Então nós estamos vendo aqui, quando a crise mostra a sua face. Nos dias de Neemias, você que estudou, você que pode ler, e está aí com o material, é um assunto que nós já temos ouvido, pregações, ensinamentos. Neemias, ele estava diante do rei em cativeiro, quando o povo de Israel foi levado ao cativeiro, e ele estava lá, e ele era um que servia, era copeiro do rei, ele estava junto do rei, e ali trabalhando, agindo, vivendo. De repente ele recebe uma notícia, de repente ele interroga alguém, enfim, ele quer saber alguma coisa de Jerusalém. Eu não sei se você que não é de Taubaté e mora hoje em Taubaté, eu tenho plena certeza que a sua cidade de origem não sai do seu pensamento. Tem alguém assim? Não é isso? A sua cidade de origem não sai do pensamento. Você conhece aquela pracinha que hoje deve estar mudada, aquelas ruas, aquelas pessoas, assim por diante. Eu tenho saído sempre, só esse ano eu fui 3 vezes para Salvador visitar o meu filho. Estou lá com ele, andando e tal, mas o meu desejo é estar em Taubaté. O meu desejo, o meu pensamento é Taubaté. Eu lembro que alguns anos atrás caiu um avião de jogadores lá vindo na Cordilheira dos Andes. Caiu um avião e lá morreram muitas pessoas, talvez você lembre disso. E aqueles que se salvaram, perguntaram para eles depois qual era o desejo maior deles. O desejo maior deles é chegar na sua cidade. E chegando na sua cidade, chegar na sua família. Então nós também temos esse sentimento conosco. E aqueles que foram levados para a Babilônia, desde lá de Daniel, o Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros que foram levados, e eles passaram por essa situação. E aqui nós vemos essa expressão em Neemias 1:3, diz assim: e disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro. Ficou um grupo de judeus em Jerusalém. Os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria. Estão em grande miséria. Fome, enfermidade, falta de vestimenta, falta de tudo. Eles estão em grande miséria. É uma crise terrível. É uma crise terrível. Depois diz assim: e desprezou. Além de estar em miséria, eles eram desprezados. Ninguém lhe dava nada. Eles eram desprezados. Agora ele olha para a parte física. E o muro de Jerusalém, fendido. Quando fala em fendido, ele foi
derrubado parte dele. O muro de Jerusalém fendido. E as suas portas queimadas a fogo. Quando fala em porta, fala em segurança. Quando fala em porta queimada a fogo, eles estavam em aflição, porque eles também estavam sem segurança. Esta era a situação dos dias de Neemias. Mas o interessante é que a providência de Deus em tempos de crise. As providências de Deus em tempos de crise. E nós vemos na lição que Neemias, apesar de tudo isso que nós lemos, ele foi íntegro e foi corajoso naqueles dias. Lembram de Sanbalate, Tobias e... tem mais um lá. Gesem, né? Esse mesmo. Sanbalate, Gesem e Tobias. Esses opositores, esses que andam na contramão, esses que querem ver a derrota, esses que querem ficar no ponto alto para ver alguém cair, tinha lá? Tinha. Mas ao longo da história do povo de Israel, e por que não dizer ao longo da história da igreja, os Sanbalates, Tobias e Gesem, eles continuam por aí. Viu? Continua por aí. Ele tem, quando observa que alguém enfraqueceu na fé, está vendo só? Eu não falei? Ele, quando alguém lhe diz que um viciado se converteu, deixou os vícios, ele fala assim: eu quero ver até quando. Uma prostituta deixa a vida de prostituição, alguém, um Sanbalate, um Tobias, um Gesem, aparece e fala: eu quero ver. Eu estou pagando para ver. Misericórdia. Tem gente que alimenta, joga mais fogo na fogueira, alimenta a crise. Está ruim? Está ruim. E ele quer que esteja mais ruim ainda. Sabe? Então nós vemos que Neemias, ele foi íntegro, teve coragem em tempos de crise. Eu fiz uma anotação aqui, e a primeira lição, quando a crise mostra a sua face. Então aqui foi dito para ele a situação do povo. Imagine você, alguns irmãos levantaram a mão, da sua cidade de origem. De repente você ouve o noticiário, ouve qualquer coisa, olha, a cidade tal, houve lá uma catástrofe, houve lá uma enfermidade, está arrasando as pessoas, e imediatamente você tem um sentimento. Como estão meus familiares, meus amigos, meus conterrâneos? E o que você puder fazer para amenizar aquela crise, para acabar ou fazer com que aquelas pessoas que estão lá sejam ajudadas, você vai fazer, não é assim? Já visto Rio de Janeiro agora há pouco tempo aí, começo do ano passado, né? As 3 ou 4 cidades alagadas, destruídas. Fizemos, embora não sendo de lá, nós fizemos alguma coisa. Então isso, as crises geram um sentimento de ajuda. O amor filos. Quando a crise aparece, geralmente o amor filos, filantropia, filantrópico, lá dos 4 do grego, que é o eros, filos, storge e ágape. Quando há uma crise, uma catástrofe, o amor filos aparece. Não precisa ser crente, não precisa ser salvo, mas esse sentimento do amor filos gera. A crise aqui, acolá, gera nos semelhantes o amor filos. E a filantropia acontece, um ajuda com uma coisa, outro com outra, e aquela crise é amenizada. Então, olhando aqui, somente, veja bem, uma liderança guiada e orientada por Deus pode vencer a crise. Nós temos vivido crises? Temos. Nós temos a crise familiar. De repente, muitos estão vivendo a crise conjugal.
O tema de hoje, da lição de hoje, sobre o jugo desigual. Alguns estão em crise conjugal porque ele fez um casamento desigual. Estão sofrendo. Conheço uma irmã, apesar do esposo ser muito bom, mas ela sofre por causa do jugo desigual. Deixou a igreja, casou-se e até hoje, e tantas outras e tantos outros. Então o jugo desigual não é para o povo de Deus. Alguém está dizendo, não, eu vou casar com ele, eu vou casar com ela, eu trago ele para a igreja. Muito difícil. Então a crise, ela tem se manifestado em várias áreas. Esses minutos que nos resta, eu quero tratar aqui entre todas as lições que nós estudamos, pastor Moisés. E estudando essas lições desse trimestre, marcou muito a minha vida. É a lição de número 6. Neemias lidera um genuíno avivamento. Não seria suficiente receber instrução e ser mais sábio. Não seria suficiente receber como justo o ensinamento e crescer em entendimento, se não houver um avivamento. Esse avivamento, diz aqui o texto áureo, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a igreja, perante a congregação, e leu nela, desde a alva até ao meio-dia. Eu entendo que desde mais ou menos às 6 horas até o meio-dia. Alva, depende de lugar a lugar, desde a alva até o meio-dia, perante homens, mulheres e sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Irmãos, essa lição você já estudou. Eu lembro-me de Abacuque, capítulo 3, verso 2. A oração de Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Aviva, Senhor, a tua obra. E eu como igreja, você como igreja, nós precisamos viver este avivamento. Não apenas um avivamento de um culto avivado. Não um avivamento de uma reunião avivada. Isso é bom. Mas um avivamento constante. Um avivamento perene. Um avivamento em que faça com que a nossa vida cresça. Faça com que a nossa vida, aquilo que é em nós, seja possível contagiar alguém. Não contaminar. Contagiar alguém. Eu sento ao lado do irmão, eu dou glória a Deus, ele também de repente dá glória a Deus. Eu recebo uma renovação, de repente ele também é renovado. Ou ele é renovado, de repente eu sou renovado. O grupo das irmãs canta um hino, eu recebo a visitação do Espírito do Senhor. A mocidade, os adolescentes, o pastor prega, por simples que seja as suas expressões, mas a palavra que ele está ministrando é uma palavra de poder. Então nós precisamos, como igreja, buscar e viver esse avivamento. E esse avivamento, eu não creio, pastor, que haja avivamento sem que haja choro. Eu não creio em avivamento em que não haja arrependimento. Eu não creio em avivamento que faz com que o que participa daquele avivamento, ele continue do mesmo jeito. É necessário mudança. É necessário um novo agir. Se necessário for, aceitar a Cristo de novo, mas viver o verdadeiro avivamento. Eu anotei aqui, o homem de Deus em ação. O homem de Deus em ação. Nós vemos Jeremias um exemplo de um homem de Deus em ação.
Nós vemos o exemplo da igreja de Deus em ação. E eu coloquei aqui também, somente o genuíno ensino da palavra é capaz de produzir um verdadeiro avivamento. Temos algo mais para passar, mas as horas nos diz que temos que parar. Apenas completando, a crise, vindo de onde vier e como vier, não pode ser comparado com a glória que em nós há de ser manifestada. Aleluia. As crises, venham de onde vier, venha como vier, jamais poderá ser comparada com a glória que em nós há de ser manifestada, conforme Romanos 8, 2 Coríntios 4 e 1 Coríntios 2. Viu? Se você estiver passando por uma crise, não tem jeito, não dá, de repente eu falo isso. A minha esposa está passando por uma dificuldade muito grande com a vista. Se de repente ela passar por você e não te reconhecer, não lhe cumprimentar, é porque ela não te reconheceu em razão da vista. Tem dia que ela não vê 2 metros. Sabe? É uma crise de enfermidade. A outra tem me procurado. A outra que eu falo é a Beth. Tem me atrapalhado o bom viver. Mas temos que viver. É uma crise? É uma crise. Mas podemos, tudo isso e muito mais, lembrar que Deus tem preparado para nós algo melhor. Deus tem preparado para nós algo melhor. E crise, o que é uma crise? Crise é manifestação súbita de afecção física e psíquica, manifestação violenta ou intensa de sentimento, momento perigoso e decisivo. Mas para nós, diz a Bíblia Sagrada, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Quantos podem agradecer a Deus? Temos muito mais nas lições desse ano, temos muito mais na expressão bíblica, mas vamos repetir a leitura que nós fizemos. Eu vou estar devolvendo a palavra ao pastor, ao coordenador, para que prossiga conforme ele achar por bem. Vamos estar em pé e vamos orar a seguir. Provérbios 9, 9 e 10, vamos estar em pé e ler com bastante ênfase, depois de termos aprendido um pouco mais. Se somos sábios, nos tornamos mais sábios, e assim por diante. Vamos ler? Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Todos juntos. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Levante uma das suas mãos e feche os seus olhos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa data. Nós te exaltamos, Senhor, pela tua presença. Nós te glorificamos pelo teu amor manifestado em Cristo, apresentado a nós através do teu Espírito Santo, Senhor, aquele Consolador que veio para ficar. Nós te louvamos pela vida da tua igreja, com especialidade nesta manhã, Senhor, onde ela se reúne para o encerramento da Escola Bíblica Dominical. Aqui essa congregação no Jardim Santana, Pai, os teus filhos e filhas que têm tido o prazer de estudar, de aprender a tua palavra. Senhor, esse ano tem sido de vitória, esse ano tem sido de bênção. Passamos-se por dificuldades, crises têm se levantado, mas estamos certos que nos momentos de crise, Senhor, o Senhor nos deu coragem, nos deu integridade, Senhor, para superar tudo aquilo que se levantou ou tudo aquilo que manifestou. Eu oro neste momento, Senhor, em favor da tua igreja aqui representada, pastor Francisco, toda a família, os obreiros que aqui trabalham com ele, os professores da Escola Bíblica Dominical, também cada aluno, Senhor, que haja um despertamento, que haja um avivamento, Senhor, e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Pai, continua operando na minha vida, operando nas nossas vidas, e que no ano próximo, Senhor, nós possamos ter prazer de estar na tua casa, no dia do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. Pai, eu agradeço ao Senhor, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe.
boas festas, bom Natal, um bom ano para todos os irmãos, e eu rogo, em continuação, sempre as orações dos irmãos, que nós estaremos sempre também lembrando dos irmãos em nossa oração. Obrigado, pastor. Obrigado, irmão Eliseu, em nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos. Nós já estaremos terminando a nossa escola bíblica. Nós temos aqui alguns sorteios, umas perguntinhas fáceis para os irmãos. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 258, um Salvador meigo, é Cristo Jesus, juntamente com o irmão Misael. Enquanto nós cantamos esse hino, nós vamos recolher as nossas ofertas para o trabalho do Senhor. Irmão Marcelo, nosso diácono, recolhe as ofertas para nós. Estaremos louvando a Deus e logo após vou fazer a pergunta aos irmãos. 258, quem trouxe a? Nos ajuda aí? Amém? 258. Um Salvador meigo é Cristo Jesus. Acharam? Vamos fazer um coral? Um Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou em Cristo, Filho de Deus. Alegro e vivo e ando na luz, prossigo nas sendas do céu. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto eu estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então ouvirei, com anjos e santos no céu, e hinos de glória eu entoarei, aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Amém, meus irmãos. A irmã Zélia também está junto de nós ali, a esposa do nosso pastor. Deus abençoe, viu, irmã Zélia?
Eu vi o pastor entrar, depois a senhora entrou um pouquinho mais tarde, né? Deus abençoe a irmã Zélia, pastor José Roberto Alves. Toda vez que a gente liga para ele, que ele não... Irmã Solange, Deus abençoe, viu? Seja bem-vindo em nossa igreja. Hoje temos culto às 19 horas, a senhora é de São Paulo. Deus abençoe a irmã, tá bem? Venha participar conosco hoje. Mas eu estava dizendo aos irmãos, o pastor José Roberto Alves, bondosamente, né? A gente fala com ele quando ele já não tem um compromisso agendado, ele sempre está junto de nós aqui. Deus abençoe o pastor, a irmã Zélia, e esta casa é a nossa casa, amém? Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, nós vamos fazer aqui algum sorteio aqui na nossa escola bíblica dominical, tá certo? E tem 2 brindes que é 2 perguntas. As perguntas o pastor Francisco não pode responder. Por quê? Porque ele mesmo elaborou uma pergunta. E o pastor José Roberto Alves também elaborou uma pergunta. Então, as perguntas não valem para os 2 pastores. Entendeu? Então, as perguntas não valem obreiros, não valem os professores, somente os alunos, amém? Então, as perguntas bíblicas, elas são para os alunos, certo? Eu estava quase querendo excluir o Roberto Santos, mas falei, vou deixar ele aqui, é o homem que faz as nossas apostilas, mas vamos deixar o irmão Zé Roberto responder. Os professores e os pastores, os obreiros, não vale responder as perguntas, amém? Vamos começar com um sorteio aqui. Pode.
É a Gisele, ela, por motivo de força maior. Aí ela pediu para o pastor representá-la. Puxa vida. Ela vai ficar triste.